Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia e assuntos afins. Esse é o nosso último bate-papo de 2025, mas 2026 está aí, temos muita coisa ainda para conversar e eu sempre conto com você, com seu apoio, seu carinho e aquele pedido de sempre. Se você gosta do conteúdo que a gente tem aqui no canal, então deixa o seu like, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós, e se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, tá bom? 2026, eu conto mais uma vez com o seu apoio. É muito bom ter você aqui. Afinal de contas, são temas que realmente mudam a vida das pessoas, porque eu estou falando de Bíblia Sagrada. E hoje, o último assunto do ano, eu vou falar sobre um tema que o pessoal já tem me pedido assim há meses, mas agora que eu preparei esse tema e coloquei aqui. Quem são os 144 mil mencionados no Apocalipse? Eu sei que há várias interpretações, você já deve ter ouvido muita coisa por aí, eu vou colocar para você a minha interpretação à luz da Bíblia, da hermenêutica, de uma maneira fácil, ilustrada, para você entender. Quem são os 144 mil? E se você nunca ouviu falar deles, então fique comigo até o final desse bate-papo, porque você vai gostar do conteúdo bíblico aqui sobre Apocalipse. E eu quero começar também 2026 falando de Apocalipse. Nós estamos com projetos muito legais na plataforma A Bíblia Comentada. E quero agradecer também a parceria com a Insider. A Insider tem me presenteado com várias camisetas. Eu ganhei agora uma leva de várias cores e achei ótimo. Porque quando eu vou escavar no Oriente Médio, eu já levei muito tipo de camiseta, mas a melhor de todas até agora foi a da Insider. Eu confesso para vocês que colocar no corpo e sentir os benefícios dela já é muito bom. Eu não me atentei tanto à tecnologia que eles usavam para fazer Insider, mas agora que eu ganhei o kit, eu aprendi, estou com uma colinha aqui até para falar com vocês o que a Insider oferece. Presta atenção, essa é a primeira camiseta do Brasil feita com fibras tecnológicas e a única com garantia contra desbotamento. Eles dão essa garantia por 2 anos. Eu não conheço outra camiseta que aconteça isso. 2 anos, você pode ter certeza que ela não vai desbotar. E se desbotar, o que eu duvido, é só você falar com eles, eles lhe dão outra novinha. E ela não desbota, ela requer menos compras, porque dura mais tempo, ela desamassa no corpo. Olha aqui, essa aqui não foi passada. Eu tirei lá do pacote, veio no correio, imagina, todo amassado, coloquei assim, ela desamassa automaticamente no corpo. E ela não vai desbotando com as lavagens, como eu falei, tem um conforto térmico tremendo. Tanto é que eu já fiz um vídeo uma vez da Insider lá em Israel com um calor de mais de 40 graus. Então não dá aquele cheiro também, sabe, ruim de odor, que quando você veste 2 dias já não está suportando mais, ou as pessoas chegam perto de você. É muito boa. Então eu recomendo a vocês a Insider. E já que eles me deram esse cupom, esse presente, eu quero dar um presente para vocês que é um cupom. Como é o cupom? Rodrigo Silva. Se você entrar no site da Insider, inclusive aqui na descrição desse vídeo, já vou deixar o link para você, você vai entrar lá e vai fazer a compra que você quiser. E preste atenção, porque eles sempre colocam promoções no site da Insider. Descontos especiais, seja lá o que eles colocaram ali, você vai ter um desconto extra se entrar com o meu cupom. Olha que legal. Então, se eles derem lá X% de desconto e você colocar Rodrigo Silva, você vai ganhar X mais Y. E os descontos variam, é claro, de época para época. Então aproveite antes que o ano acabe para fazer as suas últimas compras aí e garantir o seu guarda-roupa com camisetas da Insider. Insider, tô dentro, tanto aqui como em Israel. Ah, e eu uso nas escavações, mas elas também são muito boas aqui no dia a dia. Agora, pessoal, eu quero saber também de onde vocês estão me assistindo. Tem muita gente que assiste do Brasil, do exterior, e uma das coisas que a gente mais gosta é quando a gente lê lá a pessoa falando, olha, eu sou de Portugal, estou falando de Lisboa, estou falando de Washington, D.C., Lima, no Peru, ou mesmo no Brasil, os lugares mais distantes. Tem gente de Roraima, tem gente de Rondônia, gente do Rio Grande do Sul, literalmente do Oiapoque ao Chuí. Então eu quero saber de onde você está acompanhando aqui e se você está gostando dos nossos conteúdos, tá bom? E um último pedido ou sugestão. Se você quer que eu fale de algum assunto que ainda não foi explorado, ou mesmo que eu já falei lá no passado, mas talvez não ficou claro, peça aqui. Esse assunto de hoje, sobre os 144 mil, eu estou atendendo a pedidos que fizeram. Então eu tenho uma equipe que me ajuda a olhar os comentários ali. Olha, tem muita gente pedindo esse tema aqui. A gente prepara uma aula sobre ele, porque aqui é uma aula. Então vamos falar dos 144 mil. Talvez você
ainda não tenha ouvido falar desse tema, ou se ouviu, sente que é uma coisa confusa. Eu vou ler para você, na Bíblia Sagrada, onde fala dos 144 mil. Ele é citado, esse grupo de 144 mil pessoas, é citado 2 vezes na Bíblia, as 2 vezes no livro do Apocalipse. A primeira vez está no Apocalipse, capítulo 7, que diz assim, preste atenção na leitura. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, para não ficar cansativa a leitura de todo o capítulo, eu vou fazer assim, eu vou ler uma parte e vou explicar. O início do capítulo 7 do Apocalipse fala de 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Rodrigo, o que significa isso? Lembremos que o Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Eu posso comparar, assim, a linguagem simbólica da Bíblia, não 100%, mas em parte, semelhante a algumas músicas que nós ouvimos, alguns poemas. Por exemplo, se você ouvir uma música, a Asa Branca, a Asa Branca do Gonzaga, né, Luiz Gonzaga. Quem conhece a Caatinga do Nordeste, o interior, a região ali realmente da seca, ele entende muito mais aquela música Asa Branca, que alguns até queriam que fosse o hino nacional do Brasil, ele conhece mais aquela música Asa Branca do que alguém que nasceu, cresceu em São Paulo e nunca foi para lá. Há expressões idiomáticas, a própria fala asa branca, bateu asas e voou, o que é essa asa branca? Sabe, outras partes que o Luiz Gonzaga também canta em outras músicas, assim, o sertão vai virar mar. São muitas poesias, ou seja, quando você conhece o lugar onde aquilo foi escrito, as expressões idiomáticas, o que eles usavam para se comunicar, fica mais fácil. E é isso que eu faço com você através da arqueologia, do apelo histórico. Então vamos lá. O que significa no Apocalipse dizer que havia 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos? Eu vou colocar uma imagem aqui, que você tem como se fosse um anjo segurando o vento. Mas o que significaria realmente isso? Será que é essa imagem? Será que é um anjo? Qual o problema do vento? Que a Bíblia fala o seguinte, olha, os anjos seguram os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Qual o problema do vento soprar sobre o mar? Não faz sentido. Eu vou explicar para você através da própria Bíblia e da cultura da época. E você vai ver como a Bíblia é intérprete da própria Bíblia. Vamos lá, vou colocar aqui na tela alguns elementos. 4 ventos, evidentemente os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, os 4 cantos da terra são os 4 ventos ali. E os anjos seguram 4 ventos. Quando você vai para Zacarias capítulo 2, verso 6, que no texto hebraico é o capítulo 2, verso 10, tem uma diferença ali no texto hebraico, diz assim, eu vos espalhei aos 4 ventos do céu. Então, estou vendo que, num primeiro momento, a expressão 4 ventos do céu, 4 cantos da terra, significa universalidade, tá bom? Agora, o próprio livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 5, fala de 4 ventos e 4 cavalos. O profeta vê os cavalos vindo dos 4 ventos, ele pergunta, o que são esses 4 ventos? Aí o anjo que está acompanhando o profeta Zacarias diz assim, estes são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor. Então aqui eu já aprendo que, na Bíblia, vento pode ser vento normal, pode ser uma referência geográfica, ou pode, adicionalmente, ser 4 entidades celestiais que saem da presença do Senhor. O que são essas 4 entidades, 4 ventos que vêm? Vamos analisar outras passagens bíblicas para ver se elas nos ajudam a entender. Vamos aqui. Se você olhar o Salmo 89, verso 9, a Bíblia fala que Deus é o Senhor das tempestades. Diz assim, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Então Deus é aquele que tem controle sobre ventos. Então são ventos especiais. Jonas, capítulo 1, verso 4, diz que Deus envia um vento
para poder trazer aquela tempestade em alto mar. Eu vou ler essa passagem para vocês, eu esqueci de anotá-la ali. Livro de Jonas, Miqueias, está aqui, antes de Miqueias. Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então a gente está vendo na Bíblia que há ventos que o próprio Deus envia, sejam entidades, seja uma força que vem do Altíssimo. É curioso que em Mateus capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se uma grande tempestade. Aí diz: Então levantou-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens se admiraram, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Eu tenho um sermão que eu faço só sobre o milagre de Jesus no Mar da Galileia, e eu pergunto geralmente para as pessoas durante o sermão o seguinte: raciocine comigo. Jesus já havia curado leprosos, já havia expulsado demônios, já havia multiplicado comida, já havia até ressuscitado o filho de uma viúva. Os apóstolos já tinham visto muitos milagres de Jesus. Tinham visto Jesus andando sobre as águas. Sendo assim, um milagre a mais, um milagre a menos, no caso de Jesus, não faz diferença nenhuma, no sentido de assombro. Por que os discípulos se assombraram? Porque eles falam assim: uau, quando Jesus levanta as mãos e acalma o vento e a tempestade ali no Mar da Galileia, a tempestade de vento, eles, assim, quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? A pergunta deles não parece fazer sentido. Faria sentido se eles não tivessem presenciado nenhum milagre de Jesus. Aí realmente eles não poderiam dizer quem é esse. Seria mais ou menos assim: se eu chegar aqui no NASP dirigindo um Lamborghini caríssimo, muito caro, estupidamente caro, o mais caro do mundo, as pessoas vão se surpreender e vão perguntar assim: uau, quem que é esse arqueólogo que tem um Lamborghini tão caro? Porque não se espera que eu tenha um Lamborghini assim. Agora, se o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, chegar aqui dirigindo um Lamborghini, onde é que estará o espanto? Ele já é rico, ele tem condição de comprar um Lamborghini desse. A comparação que eu quero fazer é a seguinte: se Jesus não tivesse operado milagre nenhum, e esse fosse o primeiro milagre que Jesus operara, faria sentido os discípulos falarem: quem é esse que opera milagres? Mas se eles já tinham visto tantos milagres anteriores, ou seja, se eu sei que o dono daquele carro é o Elon Musk, não faz sentido eu me assombrar onde é que ele conseguiu dinheiro para comprar um carro daquele. Aí a Bíblia me dá a resposta. Vocês lembram que nós lemos anteriormente? O Senhor lançou um vento no mar, lá no caso de Jonas. O Senhor também provocou essa vendaval. E eu tenho outras passagens que mostram que ventos são juízos dados por Deus, e Deus tem autoridade sobre os ventos e o mar. Olha aqui, por exemplo, Jeremias capítulo 49, verso 36. Farei vir sobre Eilão os 4 ventos dos 4 confins da terra. O Senhor que envia esses ventos. O Senhor também usa o vento para salvar. O Êxodo 14, 21, quando o povo estava para passar ali no Mar Vermelho, diz: o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Então vamos voltar aqui. De acordo com acho que eu tenho até mais uma passagem para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Salmo 107, 29. Salmo 107, 29. Salmo 107, mais uma página, 29. Diz assim na minha tradução: o Senhor, está falando de Deus, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. A mesma coisa que Jesus fez lá. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. E tem mais uma passagem aqui do Salmo também, eu queria achá-la para vocês, que diz que Deus é aquele que tem autoridade
sobre os ventos e o mar. O que a gente aprende disso aqui? Há muitos milagres do Antigo Testamento que foram operados também por profetas. Há muitos milagres do Antigo Testamento que o próprio diabo imita para enganar. A Bíblia fala que ele aparece até como anjo de luz para enganar até os eleitos. Agora, tem um milagre. Tem alguns milagres do Antigo Testamento que só Deus pode operar diretamente. E um deles é o milagre de cessar o vento e as águas. Deus não deixa o diabo imitar esse milagre. E você não tem profetas fazendo esse milagre. Quem acalma os ventos e o mar é Deus diretamente. É Deus quem envia o vento, é Deus que acalma o vento. Então a surpresa dos discípulos diante daquele momento ali, quando eles falaram, quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? É porque eles viram que ali Jesus estava tendo uma ação divina. Até ali, todos os milagres que Jesus realizou, até mesmo ressuscitar um morto, tem paralelo no Antigo Testamento. Elias e Eliseu também ressuscitaram um menino que tinha morrido. Agora, acalmar os ventos e as ondas, só Deus pode fazer isso. Percebeu? Existe uma teologia do vendaval nesse sentido. Até aí está comigo? Mas tem mais um detalhe importante. A Bíblia também fala que anjos são chamados na Bíblia de espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o texto para vocês. Não são todos espíritos ministradores enviados para o serviço por causa daqueles que estão para herdar a salvação? Então, o que a Bíblia está falando? Espírito, a palavra espírito na Bíblia, ela é sinônimo de vento. Então, quando fala que Deus manda os 4 ventos lá em Zacarias, ele manda 4 anjos, anjos ministradores. E Deus pode mandar esses anjos para salvar ou para punir. Ele mandou um anjo para tirar Paulo da prisão, mandou um anjo para tirar Pedro da prisão, mas mandou um anjo para ferir Herodes até a morte. Ele mandou um anjo, os mesmos anjos que foram para destruir Sodoma, também tiraram de lá Ló e suas 2 filhas. A mulher acabou virando uma estátua de sal. Então você vê que os anjos, eles têm esse poder de Deus e esse direcionamento. Deus pode mandá-los na terra. E algumas vezes na Bíblia, a palavra vento pode significar espíritos ministradores, anjos de Deus que vêm. Então veja bem, Ezequiel 37, verso 9, fala de 4 ventos enviados de Deus para trazer de volta a vida. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Mateus capítulo 24, 31, da reunião dos escolhidos, Jesus fala, ele enviará os seus anjos e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Aí é o sentido universal que eu falei com vocês. E mais um texto aqui que eu queria mostrar para vocês. Daniel capítulo 7, versículo 2, os 4 ventos agitando o grande mar. O mar significado dos povos. Então, ventos do Espírito, vida e restauração, Ezequiel 37. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. É uma outra tradução diferente daquela que eu fiz originalmente. Então, o que eu entendo? Esses 4 ventos que estão querendo soprar sobre a terra e os 4 anjos seguram, seria o seguinte, você tem 4 anjos enviados por Deus para punir a terra, uma visão muito análoga daquela de Zacarias, porque em Zacarias você tem os 4 ventos que Deus manda vir para fiscalizar a terra, para ver se a terra já está madura para o juízo de Deus. Esses 4 anjos do Apocalipse, eles são enviados para trazer a tragédia à terra. Só que, antes que eles venham, tem 4 anjos que os estão segurando. Não é que um anjo fica segurando o outro, não, retendo, não. Mas é que parece que o céu é muito organizado. 4 anjos dão ordens aos demais. Agora vocês podem ir. E como eu sei que esses 4 ventos que os anjos estão retendo são 4 espíritos ministradores de Deus, provavelmente figuras angelicais. Por isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, você vê aqui, ó. Diz assim, depois disso, vi 4 anjos em pé,
nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Então, são anjos que ainda não deram ordem para os outros 4 anjos seguirem. Para que nenhum vento, preste atenção, soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Prestou atenção? Aí diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com alta voz aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder de causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Vou voltar para a tela aqui, vocês vão ver. Olha bem. Os 4 ventos, eles sopravam sobre a terra, o mar e as árvores. E os 4 anjos vieram para danificar a terra, o mar e as árvores. Ou seja, você tem um paralelo entre os 4 anjos, que danificam a terra, o mar e as árvores, e os 4 ventos, ou espíritos, que vêm para danificar a terra, o mar e as árvores. Os 4 ventos são seguros por 4 anjos. Os 4 espíritos também falam, segura os 4 anjos para que eles ainda não danifiquem a terra. Então você tem um paralelismo aqui. Então eu tenho 4 anjos que estão com a incumbência de Deus de danificar a terra com flagelos e castigos, e você tem 4 anjos que falam, peraí, ainda não chegou o tempo. Anjos ministradores. Ok. Aí a partir disso vem a parte que fala do selo. Não permita que eles danifiquem a terra até que tenhamos colocado na testa do povo de Deus o seu selo. Vou ler de novo o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Por que esse anjo sobe do nascente do sol? Na Bíblia, o nascente do sol, ou o Oriente, é sempre um símbolo, um emblema geográfico do local de onde vem a salvação de Deus. Por exemplo, o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente. Olha que legal. O livro de Ezequiel, capítulo 9, fala também de um anjo com um tinteiro na mão que vem do lugar do nascente do sol, vem do Oriente. Ezequiel, capítulo 44, ele vê a porta da salvação fechada, ele a chama de porta que dá para o Oriente. A volta de Jesus é descrita na Bíblia como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. O Armagedon prepara o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então você vê que o Oriente é sempre na Bíblia, desde a localização do Jardim do Éden até os eventos que acontecem, o Oriente sempre é símbolo da salvação. Então é um anjo que vem para proteger o povo de Deus antes que os outros 4 anjos comecem a danificar a terra. Até aí tudo bem? E o que seria esse selo de Deus? Vamos ver com calma aqui. Vamos lá? Bom, o que seria esse selo de Deus? Que ele está com o selo do Deus vivo para colocar na testa das pessoas, de 144 mil. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Muitos teólogos hoje acreditam que esse selo com o qual o anjo sela a testa dos 144 mil seria o Espírito Santo. Eu vou dar as passagens bíblicas que são utilizadas para corroborar com isso. Vamos ler comigo aqui o livro de Efésios, a carta de Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, verso 13. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui parece claro que o selo é o Espírito Santo. Vamos para Efésios ainda no capítulo 4, versículo 30, Paulo repete praticamente a mesma verdade. Efésios 4, verso 30, diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora, eu vou dizer a vocês que eu, particularmente, apesar desses 2 textos de Paulo, eu não acredito que esse selo do Espírito Santo seja o mesmo selo de Apocalipse capítulo 7. Eu vou explicar a vocês
Por qual razão? Vamos analisar primeiro. Veja, Paulo está falando do selo que nós recebemos assim que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Então é um selo a respeito da salvação. Os 144.000 de Apocalipse capítulo 7 recebem um selo de preservação. Enquanto o selo que Paulo fala, o selo do Espírito Santo, é aquele selo que eu recebo quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal e então, uma vez salvo, estou selado com o Espírito Santo, o selo de Apocalipse aqui é um selo que protege o povo de Deus enquanto os flagelos estão caindo. Tanto é que ele fala, olha, eu vou ler de novo, Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com grande voz aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então veja bem, se o selo do Apocalipse é o mesmo selo de Efésios, então significa que esse povo não era salvo ainda. Porque o selo do Espírito Santo que Paulo fala em Efésios é o selo que nós adquirimos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Então significa que 144.000 não tinham aceito Jesus como Salvador pessoal. Se eles não tinham aceito a Jesus como Salvador pessoal, como é que eles são chamados servos de Deus? Se eles não eram convertidos, como é que eram chamados servos de Deus? Então, eu percebo pela comparação das duas passagens que Paulo está falando de um selo e o Apocalipse está falando de outro selo. Porque esses servos de Deus, evidentemente, que já tinham, desde a sua conversão, o selo do Espírito Santo que Paulo falou. Mas agora, eles estavam numa situação de conflito com as forças do mal e eles precisavam ser protegidos, selados. Então é um segundo selo, que não é aquele que Paulo falou do Espírito Santo. Aí você pode falar, mas Rodrigo, mas existe mais de um selo na Bíblia? Claro que sim. O próprio Paulo, quando você vai para Romanos capítulo 4, versículo 11, ele falando da experiência de Abraão, ele fala do selo da justiça da fé. Eu vou ler Romanos capítulo 4, versículo 11 aqui para você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Diz aqui: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão, o sinal aqui é um selo também, como selo da justiça da fé. Então você tem o selo da justiça da fé, que evidentemente não é o selo do Espírito Santo. O selo da justiça da fé é um outro selo, correto? Agora, se tem o selo da justiça da fé, tem o selo do Espírito Santo, tem o selo da salvação, qual é então esse outro selo que vai fazer parte do povo de Deus nesse momento de grande conflito final? Vamos estudar aqui, nós vamos compreender. A Bíblia Sagrada fala de um outro tipo de selo que marca o povo de Deus. E qual é esse selo? Apocalipse. Já que estamos no Apocalipse, no capítulo 14, vai falar novamente desse grupo de 144.000. E aqui fala o seguinte, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos aqui? Aqueles que combateram com a besta do Apocalipse quando ela atingir a hegemonia mundial, quando ela dominar o mundo de maneira assim global. Aí diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse selo deles pode ter alguma relação com os mandamentos de Deus. Tanto é que quando você vai aqui, ainda dentro do próprio contexto, Apocalipse capítulo 12, que fala do dragão pelejando contra o restante da descendência da mulher, diz assim, verso 17, o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, mas os mandamentos de Deus também são um selo? Claro que sim.
Quer ver? Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. Êxodo 31, versículos 16 e 17, Deus fala assim para o povo de Israel. Êxodo 31, 16 e 17. Olha aqui. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e ao 7º dia descansou, tomou alento. É interessante que lá no Apocalipse 14 também, no mesmo lugar que fala dos 144 mil, fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Interessante, aqui fala aliança perpétua, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que habitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Onde fala disso nos 10 mandamentos? No mandamento do sábado, do Shabat. Aí eu sei que alguém pode tentar refutar dizendo o seguinte: Rodrigo, você está confundindo as coisas. Essa aliança perpétua de Deus com Israel é com Israel, não é com a igreja. Os judeus têm a obrigação de guardar o sábado perpetuamente, nós cristãos não. Isso, para mim, é uma explicação que ela tem problemas. Eu vou falar com vocês por quê, que eu não consigo ver lógica nela. Em primeiro lugar, se um judeu aceitar Jesus como seu salvador pessoal e se tornar um judeu messiânico, ou um cristão, se você preferir usar essa nomenclatura, ele deve guardar o sábado ou não? Aí você fala, se você falar que o judeu tem que guardar o sábado, mesmo se ele aceitar Jesus, porque é um mandamento perpétuo, eu pergunto, mas você não diz que Jesus acabou com o sábado, que não há necessidade de guardar o sábado, porque Jesus pôs fim à guarda do sábado? Ou Jesus pôs fim à guarda do sábado apenas para os novos que vão se converter, não judeus, mas os judeus, ele ainda... É um Jesus que pede duas coisas? É um Jesus que pede para o cristão, não guarde o sábado, porque eu aboli o sábado. Aí o Jesus vira para o judeu e fala o seguinte, guarda o sábado, porque eu não aboli o sábado. Jesus aboliu o sábado ou não aboliu o sábado? Porque se o sábado é uma aliança, é um mandamento perpétuo, é um sinal perpétuo, então ele dura para sempre. Se é só para o judeu, então o judeu tem que guardar o sábado até hoje. E aqueles dentre nós, como é o meu caso, que eu sou de origem judaica? Eu tenho uma ancestralidade judaica lá atrás, misturada com cristãos novos. O meu Pereira é de judeu, que foi convertido na época da Inquisição e veio para o Brasil, miscigenou. Então, eu tenho algo dessa aliança comigo? Esse é um primeiro motivo pelo qual eu acho estranho falar que essa aliança, o sábado enquanto sinal, é só uma aliança entre Deus e Israel. Outra dificuldade que eu tenho com isso é que a primeira vez que o sábado aparece na história, não tinha nenhum judeu morando no mundo, nenhum hebreu, nem Abraão tinha. Foi no Éden, quando diz que Deus criou os céus e a terra e no 7º dia descansou. Então o sábado estava lá. Se o sábado só aparecesse na época de Moisés, aí tudo bem, foi uma instituição entre Deus e Israel criada ali. Mas o sábado já estava no Éden. Quer ver um outro ponto delicado aqui também? Quando eu vou para Isaías, eu vou colocar esse texto para vocês aqui na tela, Isaías capítulo 56, eu tenho uma promessa sabática para os não-judeus. Olha o que diz aqui, Isaías 56, eu vou ler apenas alguns versículos para vocês. Isaías 56, diz aqui, olha, assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. Aí você fala, mas isso aqui é para judeu, Rodrigo. Vamos continuar lendo. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer,
Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, para os eunucos. Aos estrangeiros, diz o verso 6, que se aproximam do Senhor para o servir, para amar em nome do Senhor, sendo desse modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Então o gentio também é convidado por Deus a guardar o sábado e abraçar a sua aliança. E ele fala, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é só para o judeu, para todos os povos. Tanto é que, quando Salomão foi consagrar o templo, ele já pediu, Senhor, que até o estrangeiro que vier de longe, porque ouviu falar do teu nome, esse lugar aqui, para te adorar, atenda-o do céu também. E ele termina o texto de Isaías dizendo assim, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, por esse texto de Isaías aqui, fica difícil falar que o sábado é um sinal apenas entre Deus e os hebreus. É um selo apenas de Deus dos hebreus. E para os cristãos, o selo é o Espírito Santo. Já falei que é estranho isso, porque se o Espírito Santo é o selo, ele é recebido na conversão, mas os 144 mil já são convertidos e não tem o selo de Deus. Eles vão adquirir depois. Aí eu venho no Antigo Testamento e vejo que o selo é o Shabat. Aí você pode me perguntar assim, Rodrigo, você está falando então que só adventista vai ser salvo? Não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Mas não tem que guardar o sábado? E quem disse que você precisa ser adventista para guardar o sábado? A igreja adventista é um CNPJ. É um CNPJ. Não é só adventista que guarda o sábado. Tem muitas igrejas que guardam o sábado. Tem os batistas do sétimo dia que guardam o sábado. Eu só estou te falando que pela leitura que eu estou tendo na Bíblia, eu vejo que o sábado é um mandamento tão importante como os outros. Por mais que seja polêmica essa minha fala. Mas, humildemente, é como eu entendo. E quando fala que os 144 mil são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que os que lutam contra a besta são aqueles, repete de novo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando Apocalipse 11:19 fala que João viu a Arca da Aliança e o testemunho da Arca da Aliança no santuário celestial, a Arca da Aliança continha os 10 mandamentos. Quando eu vejo 144 mil sobre o Monte Sião, porque aqui no capítulo 14 de Apocalipse, deixa bem claro aqui, olha, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Aí aqui, quando eu vou para Isaías, capítulo 58, deixa eu ver se é Isaías 58, também fala aqui no verso 13, se vigiares os seus pés para não profanar o sábado e deixar de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e de santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer o que é a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra. E o sustentarei com a aliança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu os farei cavalgar pelo alto da terra. Aqui você tem os 144 mil no alto do Monte das Oliveiras, com Jesus, no Monte Sião, perdão, corrigindo com Jesus. Então, aí você pode fazer uma pergunta legítima. Rodrigo, mas aqui, em nenhum momento falou a palavra sábado aqui no Apocalipse. Tudo bem, eu até estou convencido que o selo pode ser a guarda dos mandamentos de Deus. Mas quando você coloca o sábado com tanta ênfase, você também não está criando uma hierarquia artificial nos mandamentos? Quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele não falou sábado. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que se você olhar até um resumo das 2 tábuas da lei, amar a Deus sobre todas as coisas são os 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o seu nome em vão, não adorar imagens e esculturas e guardar o Shabat. São mandamentos relacionados a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 mandamentos seguintes são em relação ao próximo.
Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, honrar pai e mãe. Não falei na ordem que estão na Bíblia, né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí resume toda a lei. Em outras palavras, Jesus não colocou nenhum mandamento acima do outro. E quando você fala que o selo é o sábado, você está colocando o sábado acima dos outros mandamentos? Pode dar essa impressão mesmo, mas não. Quando eu falei que o sábado é o selo, foi por dois motivos. O primeiro deles, bíblico. O segundo, arqueológico. O sentido bíblico é porque a Bíblia, de fato, fala que darei os meus sábados para que sejam sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus falou que o sábado era o selo, era o sinal. Essa é a razão bíblica. A razão não bíblica arqueológica é exatamente essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante esses vários documentos. Aí tem documento hitita, babilônico, sumeriano, de várias nacionalidades. E uma coisa que me chama a atenção nesses tratados, nesses acordos, né? Isso tudo é texto de tratado, acordo, aliança, regra, lei. Você nota que o selo da autoridade maior está sempre onde? No meio. Olha que interessante. O que está no meio aí em destaque é o selo da autoridade maior desse tratado. Eu vou mostrar outra imagem para vocês. Olha aqui. Esse aqui é um tratado hitita muito parecido com os 10 Mandamentos. É um tratado de sucerania, onde você tem uma autoridade maior fazendo um tratado com uma autoridade menor. E ele começa, por isso que está o desenho ali dos deuses, ele começa falando assim: eu sou aquele que ajudou você a fazer isso, 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 isso. Como eu te ajudei, como eu te servi, como eu te salvei, por causa disso, você vai ter essa e essa e essa e essa regra comigo. Mas quando chega na metade da aliança, na metade do acordo, é que o rei coloca o seu selo, falando assim: eu sou a autoridade maior. Então deixa eu explicar para vocês isso aqui. É como se eu falasse assim: João e Maria, como eu dei emprego para vocês, paguei as dívidas de vocês, tirei vocês da miséria e trouxe vocês para trabalhar na minha empresa, como gratidão a mim, a partir de agora, vocês vão prometer que vocês não vão roubar segredos da minha empresa para outra empresa, que vocês não vão chegar atrasados, que vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Eu coloco agora, estipulo as cláusulas do nosso acordo. Então, primeiro você coloca o que você fez para a pessoa, depois as cláusulas do acordo, da aliança. Ok? Aí, na metade das cláusulas, eu digo quem eu sou. Então, repetindo o exemplo, eu falo assim, nem lembro o nome do casal que eu usei. Vou repetir de novo aqui, vamos inventar qualquer nome. Maria e João, como eu salvei vocês, dei emprego para vocês, paguei as dívidas de vocês e ainda fiz vocês trabalharem na minha empresa, em gratidão à minha pessoa, a partir de agora vocês deverão trabalhar todos os dias, no horário certo, não chegarão atrasados, cumprirão com as tarefas que lhe forem pedidas, não levarão nenhum segredo da minha empresa para outra empresa, porque eu sou o dono dessa empresa. Eu sou aquele que construiu todo esse lugar onde vocês vão trabalhar. Eu sou o soberano e a voz mais alta aqui dentro. Então, vocês continuarão trabalhando comigo até a aposentadoria. Vocês não faltarão ao trabalho. Percebeu o que eu fiz? No preâmbulo, eu digo o que eu fiz pelos dois. Depois eu começo a dar as cláusulas do nosso contrato, mas no meio das cláusulas eu interrompo para falar quem eu sou. Assim que eram os tratados hititas, assim que eram os tratados babilônicos, e era assim que estavam os tratados da Bíblia. Tem muitos teólogos, gente, não estou inventando isso aqui não, teólogos de várias confissões religiosas, católicos, protestantes, que perceberam que há uma semelhança muito grande entre os 10 mandamentos, por exemplo, o tratado de Deus com Israel e os outros tratados em redor, porque Deus parte do conhecido para o desconhecido. Então você nota, por isso que esses tratados aqui, olha, eles trazem em cima o preâmbulo do que foi feito e no meio está o selo. Vou até mostrar um outro aqui, olha. Esse aqui é uma réplica, esse aqui não é original não. Como é que seria um desses tratados hititas e o selo que teria sido colocado ali no meio. Geralmente esses tratados
tinham em duas versões. Havia uma versão que ficava com a pessoa, uma versão escrita, e a outra que ficava dentro do templo. E, curiosamente, você tem os 10 mandamentos na mesma situação. Você tem uma cópia dos 10 mandamentos que era em papiro, ou pergaminho, não, papiro, que era em papiro, entregue para o povo ler, que Moisés lia, e havia uma outra, a original em tábuas de pedra, que era colocada dentro da arca, dentro do santuário, dentro do templo. A mesma coisa. E os 10 mandamentos começam como? Exatamente nesse sentido. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Ou seja, olha o que eu fiz por você. Agora vem as cláusulas. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não levarás o nome do seu teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, etc, etc. Aí, quebra a sequência para falar quem Deus é. Ele é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar... Então, olha, coloca Deus como autoridade. Aí depois volta os mandamentos de novo. Percebeu? Por isso que o sábado é o selo. Porque na mentalidade bíblica, o selo fica no meio da aliança ali, olha, bem impregnado. Essa é a razão de ser o sábado o selo. Agora, você tem que comparar também o texto de Apocalipse, capítulo 7 e o capítulo 14, com Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Ezequiel 9:4 mostra que ele viu um homem com um tinteiro na mão, marcando com uma letra Tav na testa de todos aqueles que gemiam e suspiravam pelos pecados de Israel. Israel estava entrando em decadência, então esse homem falou assim, antes que Deus venha para punir Israel, marca na testa aqueles que são sinceros a Deus, que estão em oração, jejum e tudo mais. Então, essa marca de Ezequiel capítulo 9, verso 4, é uma marca de proteção daquele grupo remanescente que permanece fiel quando todo Israel estava em apostasia. Isso é muito análogo a Apocalipse capítulo 7. Então, dá a entender que aqui no capítulo 7, eu tenho uma situação semelhante. O mundo inteiro numa apostasia frenética, seguindo aos ditames do anticristo, e antes que Deus intervenha, Deus manda o anjo selar na testa os 144 mil. No caso de Ezequiel, Israel toda ali em apostasia, Deus manda o homem com um tinteiro selar na testa aqueles que eram fiéis a Deus, para separá-los dos que não eram fiéis. Aí, João vê os 144 mil sobre o alto monte, no capítulo 14, que eu já falei com vocês. Tá bom? João vê aqui, olha, os 144 mil, e fala que eles estavam no alto monte. Agora, quando fala que eles estavam no alto monte, no capítulo 14, me dá uma dica a mais sobre eles. Diz assim, capítulo 14 de Apocalipse. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como o som de forte trovão. A voz que ouvi era de um arpista, como de arpista quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então isso aqui já me ajuda a entender que os 144 mil não são anjos. Eles foram comprados da terra, então são seres humanos. Aí diz, esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou neles mácula. Agora veja bem, se eles entoavam um cântico que ninguém podia aprender senão eles, é porque eles têm uma experiência que ninguém teve, de todos os salvos. A única explicação é que esses 144 mil são aquele povo de Deus que vai enfrentar em vida o poder quase sem limites da besta do Apocalipse. Porque na sequência do capítulo 14 fala dos anjos
trazendo as últimas advertências. Inclusive o terceiro diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na mão direita ou na testa, também esse beberá do vinho do furor da cólera de Deus. E termina dizendo, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então isso me indica que quando a besta estiver dominando o mundo, terá um grupo de santos que vai perseverar. Tem algumas bíblias que traduzem aqui está a paciência dos santos, ou seja, vai ser oprimido, e esse grupo só pode ser os 144 mil. Aí você fala, nossa, Rodrigo, mas só vão ter 144 mil pessoas ao lado de Deus quando a besta começar a governar? 144 mil, perto de uma população de, talvez, quando a besta chegar a 8 bilhões de pessoas, não é nada. É muito pouco. Então, será que é um número literal? Isso não dá nem uma pessoa por cidade no mundo. Não, eu entendo que não é número literal e eu vou falar com vocês por que não. No Apocalipse, você nota que nenhuma vez que João usa os números, com uma provável exceção para o milênio, mas isso eu vou deixar para uma outra ocasião, todas as vezes que João fala em números no Apocalipse, ele fala de maneira simbólica. Por exemplo, a mulher que fugia do dragão, ela foi para o deserto e ficou ali durante 42 meses. Isso é simbólico. Ela não ficou 3 anos e meio ali. Isso é simbólico. Quando fala 1260 dias, isso é simbólico, não é literal. Não são 3 anos e meio literais. Quando você tem, por exemplo, os 7 espíritos, o Espírito Santo é um só. Quando fala 7 espíritos diante de Deus, é o Espírito Santo. Mas por que 7? Porque o 7 é o número da plenitude. Quando fala, manda as cartas às 7 igrejas da Ásia, havia mais de 7 igrejas na Ásia. Aquelas 7 significa um número completo, um número perfeito do povo de Deus. E o 12 na Bíblia significa povo de Deus. Você tem 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E na Bíblia, alguns números que têm símbolo, como em português, né? A gente fala, por exemplo, esse sujeito é um 0 à esquerda, quer dizer que ele não vale nada. Se eu falo assim, olha, nota 10 para você, quer dizer que você foi muito bem. Então, assim como os números em português têm um significado, os números bíblicos também têm um significado. Nós já falamos dos 4 ventos da terra como sendo universalidade. Lembra disso? 3 é um número divino, santo, santo, santo. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Só que eles têm uma coisa que nós não temos na nossa cultura. Quando eles querem potencializar o sentido do número, eles multiplicam. Por exemplo, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes, não literais, quer dizer, perfeitíssimo. E aqui nós temos esses 144 mil separados como sendo 12 de cada tribo de Israel. Então você tem aqui, olha, aqui diz que era, eu vou falar para você como é que está a conta matemática que é feita aqui, olha. Então vi o número dos que foram marcados com o selo, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então era 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil vezes 1000 vai dar 144 mil. Mas é o povo de Deus inumerável. Essa mesma conta é repetida quando você vai aqui para o final do Apocalipse, que fala, aqui, olha, Apocalipse capítulo 21, fala o seguinte, tinha uma muralha alta, a Nova Jerusalém, com 12 portões. E aos portões, 12 anjos. E os portões estavam escrito também o nome das 12 tribos de Israel, e aí tinha como fundamento o nome dos 12 apóstolos. Aí, enquanto ele me falava, veio um anjo com uma vara de medir e mediu a cidade. E a cidade tinha uma forma quadrada de comprimento e largura, e mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios. Então você vê, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Número simbólico. Então esse número aqui é simbólico, não é um número literal. Um outro argumento que eu tenho para saber que é um número simbólico é o seguinte, no Apocalipse você tem uma dinâmica que João vê uma coisa pequena e quando ele vai observar ela se torna grande. Por exemplo, ele, quando começa a visão dele no capítulo 1, ele fala assim, ouvi uma voz por detrás de mim que dizia, uma voz como de trombeta,
Virei-me para ver a voz que falava comigo. E quando ele vira, sabe o que ele vê? Cristo glorificado, que ele até cai morto diante de Cristo. Veja, a princípio era uma voz, mas quando ele vai olhar, é Cristo crucificado. Quando você vai depois para o capítulo 4, ele vê uma porta aberta no céu. Mas quando ele chega perto da porta, ele vê o trono de Deus imenso, sem limites. Então, ó, voz, depois vira o Cristo glorificado. Uma porta, o trono de Deus glorificado. No capítulo 5, ele olha no trono e vê um cordeiro. Mas quando eles vão descrever o cordeiro, um dos anciãos fala, o leão da tribo de Judá. Ele vê um cordeiro, depois é um leão. Tá percebendo? Ele vê um livro com 7 selos. E daqui a pouquinho, cada selo é um evento cósmico. Então a gente vê muito essa dinâmica no Apocalipse, onde ele vê uma coisa em miniatura, depois ela se torna esplendorosa. Em miniatura, depois esplendorosa. Voz, Cristo glorificado. Porta, sala do trono de Deus. Cordeiro, leão. Tá vendo? Tá sempre crescendo. Livro com 7 selos, selos como eventos cósmicos. E aqui acontece o mesmo fenômeno. Quando você vê a descrição dos 144 mil, das 12 tribos de Israel, que para mim também não é literal, logo em seguida, o que João vê? Depois dessas coisas vi e uma grande multidão, que ninguém podia contar. Olha, a primeira podia contar, 144 mil. Agora, essa não pode contar. A primeira eram só das tribos de Israel. A segunda, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Em pé, diante do trono e diante do cordeiro. João vê a mesma cena em 2 momentos. Num momento diminuto, outro maior. Uma voz que vira Cristo glorificado. Uma porta que vira a sala do trono de Deus. Um cordeiro que vira o leão, e assim por diante. Então ele viu em miniatura, depois ele vê ampliado. O que antes eram 144 mil, uma multidão que ninguém podia contar. O que ele vê como sendo de Israel, agora de todas as tribos do mundo. E eles glorificam a Deus. E diz o seguinte, verso 13, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são eles? De onde vêm esses que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor o sabe. Ele então me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, diferente do que muitos pensam que a igreja toda vai ser arrebatada, nós temos aqui uma descrição daqueles que vêm da grande tribulação. E são tão especiais, porque na doutrina dispensacionalista diz o seguinte, que aqueles que ficarem para trás para enfrentar a grande tribulação podem até se converter. Serão alguns judeus, mas vão apanhar tremendamente. E são crentes de segunda categoria, porque se eles fossem realmente de primeira categoria, teriam sido arrebatados com a igreja. Mas não é isso que aqui diz. Esses que vêm da grande tribulação, eles é que são de grande categoria, porque diz sobre eles o seguinte, olha, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá mais sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, ou seja, aquelas pragas do Apocalipse, eles vão testemunhar. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é um grupo especial. Aí você pode falar, não, Rodrigo, mas eu ouvi falar que esses que ficam são os judeus. Tanto é que 144 mil fala de 144 mil judeus. Mas você não pode levar isso literalmente, porque se você levar literalmente, você vai entender que nenhuma mulher judia vai entrar no 144 mil, que aqui fala 144 mil homens. E mais, não pode ser homem casado, nem que já tenha tido relação, porque fala que estes são castos, não se contaminaram com mulheres, no capítulo 14. Então, se você quiser fazer isso literal, você vai ter que dizer que são 144 mil homens judeus, solteiros, virgens. Fica sem sentido essa interpretação, não é? Então, qual que é a ideia que nós temos dos 144 mil? Um grupo que permanecerá fiel diante de Deus no momento em que o anticristo
estará dominando o mundo com força. O anticristo vai fazer uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. E aqueles que ficarem fiéis, guardando os mandamentos de Deus, mesmo sob grande perseguição, é os que receberão o selo de Deus. Não porque o mandamento salva. Eles não guardam a lei para ser salvos, mas porque foram salvos, eles guardam a lei. As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas são o resultado dela. Aí você pode falar, Rodrigo, então hoje eu guardo domingo, eu não tenho o selo de Deus. Na verdade, hoje ninguém ainda tem esse selo de Deus, nem quem guarda o sábado. Porque esse selo dos 144 mil, ele vai ser colocado naquele momento último da história do mundo, quando o anticristo já está pronto de atingir a terra toda, e os 4 anjos de Deus estão perto de vir trazer os flagelos, e o último ato que os anjos que seguram os ventos fazem é esperar que aquele anjo venha do nascente do sol e cele os 144 mil. Então hoje, nem eu tenho esse selo, apesar de guardar o sábado. Ninguém tem. E se alguém falar que tem, bom, eu respeito, mas biblicamente ninguém tem. Eu sei que tem alguns movimentos que acham que os 144 mil já estão no mundo aí, e eles têm um selo que só a cúpula daquela agremiação religiosa identifica. Eu respeito, mas não vejo base disso na Bíblia. Agora tem mais uma coisa interessante, que a marca da besta será colocada na testa e na mão. Sabe o que Deus pediu aos judeus para colocar como sinal na testa e na mão? Justamente o resumo dos 10 mandamentos. Quando você vai aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Está falando dos mandamentos de Deus. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, disso depende toda a lei. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aí fala assim, você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os teus olhos. Deus pediu que eles colocassem um resumo da lei na mão e por frontal entre os olhos. A paródia do anticristo é que ele também dá uma marca na mão e nos olhos. Ora, raciocine comigo. Se o sinal da besta é uma marca na testa e na mão, e é uma paródia do sinal de Deus, que era o resumo da lei na testa e na mão, então, logicamente, o que a besta vai fazer vai ser criar uma lei oposta à lei de Deus. Simples assim. A marca da besta não é chip, não é código de barras, não é cartão de crédito. A marca da besta é algo que tem a ver com os mandamentos de Deus. Porque raciocina comigo. Uma caneta Montblanc falsa é uma caneta Montblanc. Entende o que eu quero dizer? Se um camarada falsifica Rolex, ele vai fazer relógios. Ele não vai fazer carro. Porque se ele está falsificando Rolex, o falso imita o verdadeiro. Se ele está falsificando Montblanc, ele vai falsificar canetas. Ele não vai falsificar celular. Porque o falso imita o verdadeiro. Se o anticristo está falsificando algo da Bíblia, então ele está falsificando a lei de Deus. Porque o único paralelo que eu tenho de sinal na testa e na mão é o de Deuteronômio, quando Deus falou para eles colocarem um resumo da lei. Por isso que você vê judeu até hoje, eu esqueci de pegar essa imagem, às vezes fazendo oração no Muro das Lamentações, com uma caixinha preta aqui e outra na mão. Ele está repetindo o Deuteronômio, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é único, os mandamentos que hoje te ordeno, olha, os mandamentos que hoje eu te ordeno, tu colocarás. Aí vem o anticristo e faz uma paródia disso, colocando uma marca na testa e na mão. Então não precisa enfeitar, é só deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Perceba? Como é que eu termino isso aqui? Eu termino primeiro dizendo para vocês que eu mesmo confesso que
eu às vezes peço a Deus para me dar mais firmeza no espírito. Por quê? Esse grupo dos 144 mil, eles vão passar por uma aprovação tremenda. Eu não sei se eu farei parte deles, eu não sei se eu estarei vivo quando Jesus voltar, se eu serei tirado antes, quando o anticristo começar realmente a grande bagunça dele, mas e se começar agora, nesse ano que está iniciando? Será que nós não estamos negligenciando um preparo que nós deveríamos ter? Não quero chamar ninguém ao fanatismo, mas será que nós não estamos relativizando em casa a leitura da Bíblia, o culto doméstico, a oração e tudo mais? Eu queria a sua opinião, o que você acha disso? Mesmo que você discordar de mim da guarda do sábado, mesmo, pensa na sua vida espiritual. Eu temo que esse tempo terrível de angústia que virá, essa grande tribulação, muitas pessoas não estejam preparadas para o que está por vir. Se você estiver aqui durante a grande tribulação, não, Deus me livre, eu vou ser arrebatado antes. Bom, há teólogos muito bons, batistas, presbiterianos, metodistas, não é só adventista não, que não acreditam na igreja arrebatada antes. Então saiba que há outras opiniões além dessa da igreja arrebatada antes. Então não é invenção adventista falar que a igreja passará pela grande tribulação, porque tem muitos teólogos que falam isso aí. Tá bom? Muitos. E com base bíblica. Tanto é que, só para você saber, a ideia da igreja arrebatada antes da tribulação é uma criação teológica do século XIX. Você não encontra isso ao longo da história do cristianismo, não. Lutero não entendia assim, Calvino não entendia assim, Wycliffe não entendia assim, Zwinglio não entendia assim, os grandes reformadores da igreja não entendiam assim. Isso é uma coisa criada recentemente. Não fazia parte da trajetória cristã. Então, se você tem preocupação com os modismos, que estão colocando na Bíblia coisa que a igreja nunca entendeu, preocupe-se com isso também. E se hoje começar essa grande tribulação? Será que nós estamos em condição espiritual de estar entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Aqueles que mesmo em face da morte não amaram a própria vida? Que são dignos de seguir o Cordeiro por onde quer que ele for? Pensa nisso. E comece 2026 com o pé direito junto com Jesus, tá bom? Para terminar hoje, eu quero também convidar você, se você quer participar de uma viagem comigo para Israel, tendo a oportunidade, inclusive, de fazer uma escavação arqueológica de verdade, aqui depois que você tiver esse bate-papo, já vou deixar aqui no vídeo um link onde você pode acessar e saber como você participa de uma viagem para Israel em julho de 2026. Vai ser legal mostrar Israel para você. Eu estarei com a Aline e também a Aline do canal Israel com a Aline. Eu e a Aline vamos mostrar Israel para você e ainda vou dar aulas de arqueologia para você num sítio arqueológico de verdade que você vai poder escavar comigo, mesmo sem ter nenhuma formação em arqueologia. Gostou da ideia? Então clique no link e participe. Eu aguardo você. Que Deus abençoe a todos e que possamos sempre pedir a Deus, Senhor, dá-me o selo do Espírito Santo, da salvação, e se o conflito vier, que eu receba o selo dos 144 mil, que eu fique firme ao teu lado, aconteça o que acontecer, ainda que caiam os céus. É isso que eu desejo para a minha vida e para a sua também, meu irmão e minha irmã. Um grande abraço, tchau, tchau.